Olá pessoal, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Mais um papo super importante que vamos ter hoje, trazendo informações para as gestantes nessa pandemia, que vem enfrentando sem dúvida um momento muito delicado, e também vamos falar sobre infertilidade. Muitas pessoas não sabem, mas esse mês de junho também é um mês de conscientização sobre a infertilidade, todos os problemas que envolvem, homens e mulheres que não conseguem ter um filho, que não conseguem realizar esse sonho de construir uma família naturalmente. Então, vou conversar hoje com a doutora Maria Eugênia Câmara. Ela que é ginecologista obstetra, especialista em fertilização, especialista em reprodução humana, e ela vai trazer muitas orientações importantes para a gente. Importante como eu já recebi aqui muitas perguntas, tá? Tô vendo que vocês também vão aqui acompanhar. Dr. Kleber tá aqui acompanhando. Beijo grande, meu amor. Dr. Kleber, meu ginecologista, meu obstetra também, uma pessoa também fantástica para a gente bater um papo mais na frente. E agradecer a todos vocês que já estão acompanhando aqui. Uli, obrigada, meu amor. Tô vendo você aqui também. E vai ser, sem dúvida, uma entrevista muito importante, porque eu estava olhando números aqui, gente, são mais de 48 milhões de pessoas acometidas pela infertilidade no mundo, né? E esse número vem crescendo muito, de casais inférteis, vem aumentando nos últimos anos. A gente precisa saber o porquê que isso está acontecendo, quais as causas mais comuns e com relação ao tratamento. Por isso que eu pedi para a doutora Maria Eugênia conversar com a gente hoje, lembrando que isso também foi o pedido de muitas seguidoras, mulheres e maridos, homens e companheiros que também vêm enfrentando esse problema junto com a família para conseguir engravidar. Doutora Maria Eugênia, eu estou vendo que a senhora já está aqui, me pede só o convite, manda para mim a solicitação. Já estou vendo aqui, deixa eu já aceitar. Doutora Maria Eugênia, para que a gente possa, então, iniciar. Tá? Agradecendo a vocês que mandaram as perguntas, gente. Eu tentei juntar elas aqui, olha isso. Foram muitas perguntas, mas o bacana... Olá, doutora. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigadíssimo por ter aceito o nosso convite. Deixa eu aproveitar e já colocar aqui a legenda para que fique bem clara aqui para todos os nossos seguidores que entrarão na nossa live ao longo da nossa conversa. Deixa eu ajeitar aqui. E sei que sua agenda está sendo bem cheia nesses dias, né, doutora? E agradeço a disponibilidade em vir aqui trazer essa orientação tão importante para as mamães, também as gestantes, nesse momento de pandemia. Dr. Kleber Forte está acompanhando aqui a nossa live, está mandando um beijo grande aqui para a senhora. Beijo, Kleber. Maravilhoso, Dr. Kleber. E assim, não tem noção de quantas perguntas que eu recebi, eu estava tentando juntá-las aqui, doutora, olha isso. Nossa, olha que isso. Maravilha. Olha isso. É uma consulta online, né? Pergunta para 2 lives, né? Pergunta para 2 lives. Vamos conversando e vamos nos organizando aqui. E aí eu tentei juntar, porque tem alguns assuntos bem parecidos, a questão da endometriose, enfim, os métodos para poder... E aí eu tentei juntar para a gente dar uma celeridade no nosso papo, mas vamos, então, começar. Primeiro, eu acho interessante esse número, né? Eu estava fazendo a pesquisa, 48 milhões de pessoas, de casais inférteis, e é um assunto que ainda poucas pessoas falam, né, doutora? Ainda existe pouca informação, a gente não vê todos os médicos falando sobre isso com pacientes que não conseguem engravidar, para entrar de fato no procedimento de fertilização in vitro. E aí eu queria começar ouvindo essa sua opinião. Por que as pessoas não falam muito sobre isso, embora esse número seja tão grande, né, no mundo? É verdade. Boa noite, Boa Gil. noite. Quero agradecer mais uma vez o convite, agradecer a presença aí de todos nessa live. E é isso mesmo que você está falando, né? É um tabu, é um assunto ainda muito difícil de ser tratado entre as pessoas. E, normalmente, no mundo inteiro, 15 a 20% de todos os casais em idade reprodutiva são acometidos por infertilidade. E a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela trata a infertilidade como uma doença, como um problema de saúde pública. Exato. E com isso, todos nós, cidadãos, deveríamos ter o direito em receber esse auxílio, né? Na saúde, como qualquer outra doença. Exatamente. E a gente não tem. E não tem, né?
E não É tem, não verdade. existe previsão, né, doutora? Não existe previsão para incluir, porque ele é um procedimento caro, né? É verdade. Como é um procedimento muito complexo e que envolve muita tecnologia, ainda é um valor que ainda não é acessível para uma população, para toda a população, né? E isso é que deixa o coração da gente um pouquinho triste, que a gente fica naquela É ansiedade verdade. de ajudar, né? E às vezes ficamos com as mãos atadas. Então, no Brasil, são poucos os serviços públicos que podem oferecer isso para as mulheres que desejam engravidar. No nosso estado, por exemplo, a gente não tem nenhum serviço público que ofereça, né, realmente o atendimento de reprodução assistida, né? Não só os tratamentos mais simples, que até o ginecologista geral pode oferecer, mas os tratamentos mais complexos. E aí as mulheres elas precisam recorrer às que podem, né, ao serviço privado. As que não podem, infelizmente, ficam à mercê. Quando é que o casal, doutora, deve acender o alerta de que realmente pode ter um problema de infertilidade? Quanto tempo? Quantas tentativas? Qual seria essa primeira orientação? Ótimo. Então, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, ela considera infertilidade, ou seja, aquele casal que está tendo alguma dificuldade para engravidar, baseado sempre na idade da mulher, porque nós mulheres nascemos com uma quantidade já da nossa fábrica de óvulos já pronta, diferente do homem que fica produzindo, né, sempre. E aí, com o passar do tempo, a gente vai diminuindo essa quantidade de óvulos. Então, a partir de 35 anos, mulheres, casais que estão tentando engravidar, com relações sexuais frequentes, todos os meses, e a mulher ela tem uma idade menor que 35 anos, eles devem aguardar pelo menos um ano. Caso não engravidem, já precisam buscar um auxílio. Mulheres acima de 35 anos, aguardar 6 meses. Não engravidou, já precisam buscar auxílio. E mulheres a Ou partir de seja, 40 essa anos, idade seria fator de risco apenas para as mulheres, então? 35 anos, sim. O Sim. homem hoje já se sabe, com os estudos, que a idade também vem fazendo um pouco de diferença para eles também, coisa que até pouco tempo atrás a gente achava que Não se não. falava, é Mas a verdade. partir dos 45, 46 anos, a idade já vem fazendo uma diferença realmente na qualidade desse espermatozoide. E aí, juntamente com toda uma questão de vivência mesmo, que aquele homem vai se expondo durante a vida, né? Sedentarismo, cigarro, né? Isso. Tudo A isso falta de pode exercício contribuir, né, físico doutora? pode contribuir, pode piorar. Muitas perguntas chegaram aqui. Veio uma de um homem, inclusive o Marcos, que ele fala se o uso de testosterona dos homens diminui a fertilidade. Sim, é verdade. Hoje, não que a testosterona não possa ser feita nos homens, né? Existem as indicações, mas para aquele homem que está em tratamento junto com sua esposa para engravidar, não é o ideal fazer o uso da testosterona. Mesmo ela estando baixa, você tem que buscar realmente as causas dela estar baixa e fazer um outro tipo de tratamento que possa aumentar a sua testosterona endógena, ou seja, a que você produz. Porque se você usa uma testosterona de fora, exógena, o seu organismo vai começar a entender que o nível está lá em cima e vai parar de produzir, mandar mensagenzinha para o testículo para produzir, para liberar essa testosterona. E com relação à mulher, a Giovânia já pergunta: progesterona baixa causa infertilidade? Quais seriam os exames iniciais para saber se está infértil? Eita, um monte! Um monte, né? Vamos tentar É, resumir. E tem perguntas vindo aqui, viu, doutora? Valdice, querendo saber certo. quando é que o homem não pode. Quando o homem não pode engravidar, o que fazer? Então, assim, mas vamos Vamos. conversar que ao Em longo relação da à live a gente vai progesterona, respondendo. é uma das causas, né? Tem mulheres que têm algum problemas de ovulação e às vezes é uma falta de progesterona, uma redução de progesterona que leva ela a uma dificuldade em engravidar. E aí ela vai ter um problema de ovulação. Existe a reposição de progesterona para fazer em relação aos exames que normalmente a gente solicita, exames gerais para os casais que estão chegando para a gente, né, primeira vez. Existe o mais básico para o homem é o espermograma. É o exame que fala da fertilidade masculina. Sem ele, a gente não pode avaliar a fertilidade masculina. E na mulher, exames como exames hormonais, exames de tireoide, prolactina, que são coisas que podem influenciar Exatamente. na Às vezes as fertilidade. pessoas não associam uma coisa a outra, né? Vai apenas para Sim, um ginecologista, um obstetra e não associa essa parte toda
que envolve o organismo, né, doutora? Com certeza. E desses exames gerais mesmo, aquelas rotinas ginecológicas como ultrassom de mama, ultrassom pélvica, né? A histerossalpingografia, que é um exame para avaliar as trompas também, tá? Aí e tem uma série de exames que a gente precisa solicitar, mas esses são os mais básicos, iniciais. A Messia está perguntando com relação ao mioma. Quais seriam os males que ele pode causar? Eu acredito que teria alguma relação com essa gestação. Alguns miomas eles podem tanto influenciar na fertilidade como podem trazer alguns prejuízos na gestação, tá? Existem três tipos de mioma: mioma intramural, o subseroso e o submucoso. O submucoso é aquele que fica dentro do útero. E aí esse pode levar a sangramento e pode dificultar a implantação do embrião. E aí sim pode causar infertilidade, precisa ser retirado. Então nem todo mioma pode atrapalhar, nem todo mioma tem que ser operado, mas existe, por exemplo, esse submucoso que precisa ser tirado. Engraçado, a quantidade de pergunta que chegou aqui, doutora, relacionada à endometriose, a questão dos ovários policísticos. Você está entrando no Mas eu meu recebi assim, mundo, Gilca. mais de 50 perguntas, mais de Você está 50 entrando no só meu com esse mundo. tema, né? Eu imagino. E aí eu quero aqui nomear algumas. A Bianca diz que quem tem endometriose tem dificuldade para engravidar, existe alguma possibilidade Sim. para mulheres que não produzem mais óvulos? Então, assim, a gente Sim, tentar generalizar esse isso, assunto. generalizar. De um modo geral, a endometriose ela está relacionada à infertilidade. Endometriose, para quem não sabe, é uma doença inflamatória pélvica crônica. Às vezes ela é silenciosa, mas na maioria das vezes a mulher ela tem cólica, né? Começa na adolescência, começando a menstruar. Então a gente tem que observar, ficar de olho, né, nessa adolescente, avaliar os exames. São cólicas que estão sempre piorando com o tempo, às vezes vai para emergência, né? E outros tipos de sintomas, né? Sintomas urinários, às vezes quando vai evacuar, um sangramento. Então temos que ficar de olho porque a endometriose ela pode comprometer lá na frente a saúde reprodutiva. E em relação a mulheres que não produzem óvulos, não é isso? Mulheres que não produzem óvulos, a gente pode sim ainda pensar no sonho da maternidade para essas mulheres, porque a gente Que pode lançar a maravilha. mão da fertilização com ovodoação, que é a doação de óvulos anônima. Existem bancos de óvulos no Brasil inteiro. Tem outra aqui que pergunta, Laura, se tem algum método para tratar essa endometriose que não seja medicamentoso. Esse tratamento em Existe si. tratamento cirúrgico para endometriose, mas cada caso deve ser bem estudado e avaliado, como também os tratamentos medicamentosos que são hormonais. E aí não é todo mundo que gosta de fazer hormônio, então tem que ser bem individualizado. Tem que procurar um endocrinologista, né, doutora? Para Um fazer esse acompanhamento. ginecologista especialista em endometriose, né? A princípio pode ser um ginecologista geral, caso seja endometriose mais avançada, partir para alguém mais especialista ou até mesmo quem faz reprodução, que lida muito bem no dia a dia com endometriose. Mas quem tem ovários policísticos consegue engravidar? A Simone diz aqui, eu não tenho ovulação. Pois é, a maioria das mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos, que é uma síndrome hormonal, endócrina, metabólica, a mulher normalmente ela tem uma circunferência abdominal maior, tem um excesso de pelos no corpo, espinha, acne, né? Então é Ou uma seja, mulher alguns que tem sinais que já podem ser percebidos isso, que você pode visivelmente. chamar sua atenção, exatamente. E ciclos irregulares, associado a isso, às vezes ela menstrua a cada 60 dias, 90 dias. Tem mulher que chega ao ponto de não conseguir menstruar sem pílula. Então, realmente, leva uma dificuldade importante. A gente precisa tratar de um modo geral, tanto questões relacionadas ao peso, para perder peso, né? Questões hormonais, para poder voltar essa mulher a ciclar, para ela poder engravidar. Mas quem tem cisto no ovário pode engravidar, né, doutora? A Flávia está perguntando, a Pode, Laura está perguntando, a Andréia está perguntando, Camila pode. está perguntando. Quem tem Precisa cisto no tratar ovário esse consegue cisto, engravidar. mas pode. Sim, sim, com certeza. Essa questão de tratar, teve ela falou aqui, a Camila disse, eu sou tentante. Com Uhum. 39 anos, eu ainda não tinha escutado essa palavra, tentante. Mas é assim, tentando muito tempo engravidar. Ela disse, eu É. sou tentante, 39 anos, não consigo engravidar. Ainda estou dentro dos 6 meses da tentativa natural. Mas ela se arrepende de não ter congelado óvulos. E aí ela levanta aqui um alerta, que eu queria ouvir a sua opinião, porque ela disse que nunca nenhum médico que ela
que ela passou, a ginecologista, a obstetra, sugeriu isso para ela, né? Ela deixou aqui esse alerta dizendo que os ginecologistas, no geral, não trabalham, que não trabalham com essa inseminação, eles não recomendam, não orientam bem essas É pacientes. verdade. E a gente levanta, e eu especificamente levanto uma bandeira muito importante em relação à preservação da fertilidade, Gilca, porque assim, é como ela está falando exatamente. Tentante são aquelas mulheres que se intitulam, né, que estão tentando Na engravidar. Então a gente tentativa fala muito várias vezes. tentantes, Aham. Muito exatamente. legal, eu achei. E aí o que acontece? Em relação à preservação da fertilidade, como eu estava falando no início, a partir dos 35 anos existe uma queda que é importantíssima para a mulher em relação à sua produção de óvulos, tanto em quantidade como em qualidade. Então já vai reduzindo, e esse fator é um fator determinante e irreversível. Com o tempo vai reduzindo até ela chegar lá na frente, na menopausa, e realmente não produzir mais óvulos. Então, nós alertamos sempre todas as mulheres que não têm, que têm abaixo de 35 anos, não têm ainda previsão de engravidar, ou porque ainda não tem um parceiro, ou porque está realizando seus planos, né? E hoje em dia, cada vez mais as mulheres estão Pois é, engravidando colocam a depois dos maternidade 35 para anos. depois, estão trabalhando, estão se Exatamente. especializando e Exato. muitas optam mesmo, não, eu só quero engravidar depois de 45 anos, entendeu? Então, Isso. assim, e isso é Exatamente. E aí plenamente você possível. Isso, e aí você preservar esses óvulos nessa idade é fundamental para você manter uma qualidade de óvulo e você possuir um aumento de chance de sucesso no seu tratamento. Eu costumo dizer que congelamento de óvulos é como se fosse um seguro. Você não necessariamente tem obrigação de usar. Você congela esses óvulos por tempo indeterminado, não tem tempo, tá? E você obrigatoriamente não vai precisar usar. Você só vai usar se for necessário. De repente, você vai até engravidar naturalmente, mas seus óvulos estão lá, guardados naquela idade mais jovem, e isso vai te dar uma chance maior se você precisar utilizá-los. Então, a gente sempre bate nessa tecla, que a gente precisa orientar cada vez mais. E o ginecologista é o médico generalista da mulher. Exato, Ele chega primeiro nela, né? Então, ele tem a exatamente. obrigação de como ele pede os exames dela, vai cuidar do colesterol dela, de um monte de coisa, mas ele precisa também ter aquela visão da saúde reprodutiva preventiva, né? E conversar Exato. com a mulher. E aí, como é que você tá? Como é que estão seus planos para engravidar? Quantos filhos você deseja ter? Não é isso? E aí orientar, porque quem vai escolher é ela, mas ele tem um papel fundamental nisso, em dar essa orientação. E a gente Nesse precisa caso, esse divulgar isso cada passo a vez passo, mais. doutora, esse passo a passo seria primeiro pelo ginecologista, que sugerir, então, fazer o congelamento desse óvulo, e aí ele procuraria quem? Onde é que faz aqui em Maceió? Como é que seria esse Isso. passo a E passo? aí, Porque as pessoas já estão dizendo aqui, eu não tenho como fazer isso, é muito caro. não, mas olhe, não é tão caro assim, né? A gente precisa olhar por outra ótica, até porque hoje em dia existem muitas facilidades. Era muito caro antigamente. Hoje em dia é muito acessível para muitas pessoas. Existem várias formas, né, de fazer, enfim. E às vezes eu costumo dizer assim, é um investimento em você, Uhum. né? É o seu autocuidado. A gente investe em viagem, a gente investe em roupa, a gente investe em tanta coisa, mas a gente não investe, né? Muitas vezes nessa Nesse questão sonho de reprodutiva desse conseguir reproduzir. sonho. E é uma coisa que, tipo, viagem a gente consegue realizar a qualquer idade da vida, estando com saúde. Mas a É verdade. maternidade, né? É uma coisa que a gente realmente precisa cultivar essa cultura de ter esse cuidado, esse olhar. Então, mulheres, vocês que estão acompanhando aqui a nossa entrevista, se seus planos primeiros têm a ver com o lado profissional, se o lado seu latente da maternidade ainda não despertou, fique atento à idade, porque a doutora está recomendando, se possível for fazer esse congelamento, porque quanto mais tarde vai passando o tempo, quanto mais velha a gente vai ficando, mais experiente a gente vai Mais ficando, experiente. mais difícil fica de conseguir essa gravidez de forma natural, né, doutora? Agora a gente vê tantas artistas, né? Parece que para as artistas tudo dá certo, né? De artistas e cantoras famosas que com 50 anos conseguiram engravidar e a gente acha que é para todo mundo, né, doutora? Pois é, então, cada vez mais os artistas estão congelando seus óvulos. A gente teve agora, recentemente, a Paola de Oliveira, né, que declarou para Uhum. todo mundo que fez questão de falar e divulgar sobre isso. Desse congelamento, ela ainda não se sente pronta para ser mãe, mas estava numa idade que ela precisava, porque caso ela queira ser mãe mais na frente, está com seus óvulos congelados. Então, cada vez mais os artistas estão também entrando nesse mundo
né, do congelamento de óvulos, de preservar esse sonho da maternidade. E para fazer isso, tem que ser realmente com um profissional em reprodução assistida, especialista. O ginecologista, ele tem um papel de orientação, mas também de encaminhar, né, caso ele tenha um conhecimento sobre um serviço, né? Mas é importante a gente estar atento a tudo, né? E hoje em dia a gente tem muita informação, tá aqui pra gente. Com certeza. A gente percebe que as mulheres estão cada vez mais ativas, né? Eu hoje já passei dos 40 e, assim, eu lembrando da minha mãe quando tinha 40, era uma outra imagem que a gente fazia. Então, assim, com a evolução, as mulheres estão ficando mais jovens fisicamente também, mas internamente, doutora, o funcionamento do organismo da mulher. Muitas mulheres aqui com 50, 45, ainda não conseguiram ser mães. É possível ter, com uma orientação adequada, um acompanhamento adequado, é possível ter uma gravidez normal? Até que idade a senhora falaria? Então, a gravidez natural segura, né? Os estudos mostram que por volta dos 40 anos, por aí, até, tá? Depois disso, você tem uma drástica redução, porque aos 40 anos, Gil, para você ter uma noção, a chance de sucesso na gravidez natural é de 7%. Nossa! Por quê? Por conta do envelhecimento dos óvulos, o aumento de risco de abortamento e por conta desse envelhecimento da qualidade dos óvulos, aumenta muito a chance de alterações cromossômicas, tipo as síndromes, né? Eu vou falar um geral aqui porque as pessoas conhecem mais que a síndrome de Down, mas assim, existem outras síndromes que na verdade levam a abortamentos, né? Malformações que o bebê nem sequer evolui e às vezes nem sequer engravida porque esse ajustezinho cromossômico ele não acontece bem. Então, ou seja, depois dos 40 natural, anos, a possibilidade de desenvolver de um bebê engravidar natural, isso é naturalmente é maior. muito maior. Exatamente. E os estudos mostram acima de 45 anos é muito mais é muito pequena a chance de engravidar naturalmente, sabe? É quase nula. Realmente, quando aparece uma mulher grávida naturalmente nessa idade, assim, ela realmente ganhou na Mega Sena, sabe? É uma bênção. E se tiver sido feito pela fertilização in vitro? Isso, No a caso, assim, fertilização in o vitro, óvulo foi congelado maduro no sim. tempo normal, mas ela já está na idade dos 47, 48. E ela colocou esse óvulo. A gravidez pode ser A chance tranquila? é maior. Sim, a chance é maior. Exatamente, de dar certo. E a gravidez, ela pode ser uma gravidez tranquila. Quando eu falo em gravidez, vamos dizer assim, saudável, na verdade, a gente deve falar que está relacionado com a idade. E depende muito, né? As mulheres hoje elas estão se cuidando muito, né? É Então, verdade. todo mundo fazendo atividade física, se alimentando muito bem, né? É um outro organismo aí. E isso tudo faz diferença para uma gestação, né? É Reduz muitas verdade. doenças gestacionais que podem acontecer. As mulheres mais próximas de 50 anos, normalmente, quem não congelou óvulo antes, quem não tem ou então embrião congelado antes, normalmente recorrem à ovodoação. Entendi. É. Vamos a mais perguntas aqui. Caroline já mandou tantos beijos e corações aqui, está acompanhando a gente Ah, aqui na live. beijo. E ela pergunta: tireoidite de Hashimoto influencia? O que é isso? Que palavrão é esse, doutor? Explica pra gente. Tireoidite Hashimoto. Normalmente é uma inflamação da tireoide, tá? Que é essa glândulazinha aqui do pescoço. Normalmente leva a hipotireoidismo, mas é uma doença autoimune que você começa a Certo. produzir anticorpos contra a sua tireoide. E aí leva a um distúrbio hormonal, podem levar a alterações de ovulação, porque os hormônios da tireoide estão muito relacionados com os hormônios da ovulação. E pode levar, inclusive, a aumento de chance de abortamento. A gente precisa tratar essa tireoidite, então normalmente a gente faz um acompanhamento juntamente ou com um endocrinologista, né, que é o médico Entendi. especialista nessa Ou parte seja, um hormonal, acompanhamento para conseguir engravidar é um acompanhamento multidisciplinar, né, doutora, que a gente fala para poder sempre, Gilca, assim, eu eliminar acho todos os que riscos, em né? tudo, né? Eu acho que a medicina, É ela não verdade. dá mais para ser assim centrada só no médico, sabe? A gente precisa, hoje tem tantos profissionais se especializando tanto, pessoas tão boas, Maravilhosas. né? É verdade. Nutricionistas, Tão boas assim como nutrólogos. você. Ah, Tão boas como obrigada. você. Especialista em reprodução humana, minha gente. Ó, se você quer engravidar e não está conseguindo, cola na doutora Maria Eugênia, que vai dar super certo.
O que eu recebi aqui desde ontem, quando eu anunciei essa nossa live, essa nossa conversa, o que eu recebi, doutora Maria Eugênia é maravilhosa, essa mulher foi um anjo na minha Ai, vida. Então, assim, muitas palmas. que Então, eu queria aqui bom. deixar registrado esse carinho pelos pacientes, Obrigada. porque quando a gente faz o nosso trabalho com tanto amor e tanta doação e tanta dedicação, eu acho que esse é o melhor resultado, assim, né? Não só É a verdade. concepção do bebê, mas A gente essa vibra. satisfação, né, da É. família toda, né? Isso É é verdade. A gente fundamental, fica fazendo parte da família, na verdade, fazendo né? parte da família. Porque é verdade. E Inclusive, eu peguei um depoimento hoje à tarde que eu liguei para minha amiga Andy Mesquita. Todos conhecem a Andy, sim, maravilhosa. E a Andy está gravidíssima, né, doutora? E ela é. falou que a doutora Maria Eugênia foi um anjo na minha vida. Foi a frase que ela Oh, meu falou. Deus. Porque ela, para quem não sabe, a Andy perdeu um primeiro bebê recentemente, né? E Isso. aí ela ficou muito preocupada, logicamente, e foi procurar ajuda com a senhora, mas não, ela disse que engravidou naturalmente. E aí eu queria Foi. aproveitar esse caso da Andy, do Guga. Beijos e parabéns, porque eu sei que eles estão acompanhando. Eu Beijo, queria, gente. eu queria aproveitar para também alertar outros casais que muitas vezes o problema está aqui, né, doutora? Na É cabeça. verdade. Ou seja, vai até procurar um especialista em reprodução humana, mas não chega a fazer o tratamento, que foi o caso da Andy, e engravida naturalmente. Mas isso acontece muito, isso é muito comum, né? E às vezes, assim, como ela teve uma perda inicial, né, só sabe quem passa, né? É Então, verdade. fica muito abalada mesmo, né? E com medo, com muitos medos de uma próxima gestação, disso acontecer novamente, né? E a gente estava só na investigação, pedindo os exames, segura aí, todos dois, Vai que vamos chegar fazer a a hora certa, né? investigação. No tempo de Mas Deus. aí, não nem terminamos a investigação e aí ela já apareceu grávida, mas está tudo certo. Também suplementando as vitaminas que ela precisava suplementar, ajustou algumas coisas também, aí foi ótimo, maravilhoso. Que maravilha. Já tem aqui perguntando em relação a esses abortos espontâneos que são recorrentes. Aí pergunta o que fazer. O TG Exatamente. Produtos que está aqui com a gente acompanhando também. O que fazer? Olha, vamos lá. Então, os abortamentos, nós consideramos abortamento habitual um abortamento único, na verdade, que pode acontecer, né? 20% das mulheres que engravidam, ela pode ter um abortamento habitual na sua primeira gestação. 20%? E não está correlacionado com nenhum problema nela, intrínseco, ou no marido, por exemplo. A maioria das vezes é um desarranjo genético que acontece na hora da formação dos cromossomos mesmo, unindo ali o da mulher e o do homem, forma um embriãozinho que não ia desenvolver, e aí perde, tá? Mas a partir de 2 perdas gestacionais, hoje, já indica aborto de repetição e já precisa investigar. Existem várias causas que envolve desde causas hormonais, como por exemplo a questão da tireoide, que a gente falou aqui, Sim. questão de prolactina, progesterona, mas também as trombofilias, que são aquelas trombofilias hereditárias, aquelas pessoas que têm tendência de ter perdas gestacionais ou então algum problema sanguíneo que leva a trombose, AVC, e aí precisa também estar junto do hematologista, nesse atendimento Nossa Senhora, quanta interdisciplinar. coisa. Mas é isso mesmo. Tem que Mas sair tendo orientação de o bom é que tem todo tipo. tratamento, né, para É, muita coisa hoje em é dia. verdade. É verdade. Nessa questão do aborto, o Marcos pergunta se um aborto pode prejudicar outras gestações ou não teria relação. Seriam casos Não. separados, né? Exatamente. O único aborto, como eu falei aqui, normalmente não tem relação com outras tendências de ter abortamentos. É preciso realmente, assim, se for ter um segundo, aí a gente precisa realmente parar para investigar antes de liberar novamente. Doutora, como é que faz para doar óvulos aqui em Alagoas? A Nathalie está aqui ao vivo com a gente perguntando. Tem Então, alguma aqui em orientação? Alagoas mesmo, a gente não tem um banco de óvulos para que uma pessoa possa lá ir sozinha, né, com a sua voluntariedade e dizer que quer doar óvulos. Mas a gente que tem especialidade em reprodução, a gente acolhe essa mulher, atende, e aí a gente faz uma parceria com o banco de óvulos mais próximo aqui do nosso estado, que é Pernambuco. E aí a gente faz toda uma programação para fazer a estimulação hormonal dela para captar esses óvulos para o banco de óvulos. Ótimo. E é A Amanda possível sim pergunta fazer se isso no Brasil, tá? Isso é é possível possível, né? fazer. Uhum. O uso de pílula anticoncepcional prolongada diminui a fertilidade ou isso é mito? Pergunta ótima, Amanda está todo mundo perguntando. tem dúvida.
Todo mundo Eu pergunta, é tomei uma das pílula campeãs. muitos anos do meu primeiro Não casamento, tem tomei relação. pílula anos, e aí quando eu parei de tomar pílula, eu engravidei no mês seguinte. Pois é, olha aí, Doutor a Kleber tá aí de prova. prova, e eu falei, doutor Kleber, isso não é possível. Né? Cadê? Todo mundo falava que muitos anos de hormônio, anticoncepcional, e ó, relaxa, você pode demorar até Não, um ano sem de jeito engravidar. nenhum. O tempo Ah, não está relacionado. Você, quando desbloqueia, para de tomar a pílula, desbloqueia o seu organismo e no mês seguinte você pode engravidar. Tem algumas mulheres que podem demorar um pouquinho, mas a maioria engravida imediatamente após a parada da pílula. a questão do hipertireoidismo que a senhora falou, a Graziela disse que tem 12 anos de casada e não consegue engravidar. Foi diagnosticada com hipertireoidismo e quer saber se tem chance de engravidar naturalmente ou se ela já tem que necessariamente procurar a fertilização. Então, faltou ela me dizer a idade. Se puder Ela não perguntar falou, disse que aí, tem 12 anos de porque casada, né? Então, é uma digamos que questão já tem fundamental. uns De 50, qualquer forma, 40, 50. exatamente. É. Se ela tiver menos de 35 anos, né, e tiver um ano pelo menos tentando, não está conseguindo, já precisa buscar auxílio com um especialista, tá? Mas, e aí, assim, ela já tem 12 anos de casada, né? Provavelmente já deve ter um tempo aí tentando. Então, é bom já ficar em alerta, cuidar dessa tireoide e procurar um especialista em reprodução. Já é uma tentante, né, Já é uma doutora? A Graziela, tentante. já é uma tentante. A Josi está aqui dizendo que tem 42 anos e quando ela menstrua, no período menstrual dela, ela sente muita dor. Ela quer saber se isso é normal. E 42 anos, quanto tempo ela pode ficar sem menstruar? E eu já entro na menopausa, a partir de que idade realmente começa? Até eu quero saber, viu, doutora? Que eu já estou com Tá joia. 43. Não, tá super jovem. Tá longe essa menopausa. Ai, meu Deus. Mas e aí? Olha, Essa questão do então, ciclo menstrual, tem muitas mulheres que sofrem, né? Eu, graças a Deus, não é, tenho nenhuma dor, nada. tem. E tem muita relação com outras coisas também, questões hormonais, né? Também essa questão da saúde, né? Alimentação. Tem mulher, às vezes, que só faz mudar a alimentação. É O mesmo. nutricionista, às vezes, perde peso, para de sentir dor, para de sentir algumas queixas, sabe? É impressionante. 42 anos é uma idade em que, assim, tá longe da menopausa. A menopausa normalmente é 50, 51, 52, né? É mais para É. frente. Mas é uma mulher que já precisa ficar em alerta e já procurar um auxílio, tá? Assim, né? Até por conta dessas questões que a gente já conversou aqui. Ela tem dor toda vez que ela menstrua, então tem que investigar a endometriose. Tem que saber Precisa primeiro o procurar um porquê da especialista. dor, para depois buscar outras coisas, né? Isso. E aí, nada impede de fazer as duas coisas, né? Concomitante. Ela está investigando uma causa para essa dor, mas está também investigando as questões dela para ela realizar o sonho da maternidade. Pronto. Lavitu, que está aqui, ela já mandou mensagem para mim, está aqui ao vivo, dizendo: fiz tratamento para engravidar dos policistos. E ela conseguiu, já fez e já conseguiu. Ela quer saber se para uma segunda gestação, se necessariamente ela vai ter que passar pelo mesmo processo de tratamento. Ou seja, Ou quem isso é fez tão uma vez. relativo. É, É tão relativo, sabe? Eu costumo dizer assim, se você estiver ciclando, paciente de ovário policístico, estiver ciclando regularmente, né? Menstruando regularmente, todo mês, direitinho, abaixo de 35 anos, tenta um ano. Passou dos 35, 6 meses, se não conseguir, já busca o auxílio. Porque a maioria das mulheres que têm ovário policístico tem dificuldade, mas tem muitas mulheres que têm ovário policístico que engravidam naturalmente. essa questão ainda do ciclo menstrual, eu estou voltando aqui porque eu estou tentando me organizar aqui, viu, doutora? Olha isso, olha a minha Fica à situação. vontade. Olha a situação que os meus seguidores me deixaram hoje. A gente falou da questão do ciclo menstrual e tinha um aqui que eu queria perguntar. Ah, achei, é de Jane. Ela fala. Aí a gente entra até nos mitos em relação a conseguir engravidar. Quem está tentando e não tem condição de pagar uma fertilização, vai buscar ajuda até nos mitos de que, se você terminar a relação, colocar a perna para cima, não se higienizar, aumenta a chance de engravidar. E aí ela pergunta aqui, a Edjane, relações sexuais diárias durante o ciclo menstrual, aumenta a chance de engravidar? Não. Não, 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 primeiro espere Edjane. essa menstruação passar, Espere a gente tem que passar. se conhecer
né, e conhecer o seu ciclo, ver a duração que ele está tendo. Vou dar um exemplo aqui. Se for um ciclo de 28 dias, a gente divide na metade, 14º, tá? Então, a metade do ciclo normalmente é o meio, né? E aí é o período ovulatório, tá? Então, normalmente eu costumo dizer, olha, divide na metade, 3 dias para trás, 3 dias para frente, a gente tem o Meu Deus, eu período fiz tanto isso, doutora. ovulatório. E aí, nesse período, você namora em dias alternados para poder também o sêmen se recuperar de espermatozoides, né? Tem que ter um repousozinho para aumentar a chance, tá? Olha aí, gente. Então, parte no meio, 28, 14, 3 para lá, 3 para cá. Esse é o período fértil. É a hora que tem que namorar para poder intensificar ainda mais essa possibilidade, né? Agora, Isso. com calma, né, doutora? Pelo amor de Deus, não Com adianta colocar as calma, sem pernas muita para cima, pressão, senão não não adianta. funciona. Tem que ter amor, minha gente, por Tem que favor. ter amor, tem que ter amor. Aí a Adriane pergunta aqui: posição sexual influencia na fertilidade? Não, nem posição sexual, nem precisa ficar de plantando bananeira, nem precisa ficar, não se higienizar. Você pode ir sim, porque existe uma porção ali da vagina que é o fundo de saco vaginal lá no finalzinho e forma um lago espermático, tá? Então forma como se fosse um laguinho de esperma e aí eles vão dali mesmo, eles já sobem pro colo, então eles não vão descer Não, todo embora, independe da não. posição. Não, Isso é muito mito. Isso é muito mito também, doutora. muito. A Vivian quer saber se a obesidade infertiliza homens e mulheres. Tem alguma relação com Dificulta isso? sim. Olha, eu não vou dizer assim, não existem estudos que mostrem que somente a obesidade como único fator de infertilidade, né, ele considera como um único fator de infertilidade. Mas a associação, você já tem uma dificuldade para engravidar e juntamente a isso você tem o sedentarismo e a obesidade, você pode sim piorar tanto a qualidade do espermatozoide desse homem, como também a qualidade da ovulação dessa mulher. Então, tem que sempre, todo mundo que chega lá no consultório, uma das primeiras perguntas que eu faço, Dieta, minha gente. Dieta. atividade Vamos física, engravidar. como está a alimentação, É se fuma, se verdade. não fuma, né? Tudo isso faz diferença. Exatamente. Eu ia perguntar que outros fatores podem também interferir, né? Exatamente essa questão do Isso. tabagismo, né? O álcool também, doutora? Álcool e cada vez mais as pessoas estão consumindo mais álcool, principalmente nesse período da pandemia. É Então, a gente verdade. passa esse alerta, né? Porque tem as lives aí e Para tal, quem está tentando mas engravidar, para quem é uma isso. tentante, Para né? quem é tentante, gente, cuidado, cuidado com o álcool, porque realmente ele é deletério. Álcool, cigarro, a questão do peso Alimentação, acima do né? E aí esses peso. alimentos que são ricos em muito açúcar, fast foods, né? Embutidos, enlatados, essas coisas não são legais, tá? Comer mais saudável e evitar cigarro, bebida alcoólica, tá? Atividade física sempre, alimentação saudável, tudo isso precisa. Vamos tentar animar a Érica. Ela está dizendo aqui: eu sou uma tentante, fiz 2 FIVs. FIVs é fertilização in vitro, né? In vitro, isso. In vitro, né? Isso, in vitro, Eu, fertilização in vitro. eu recebi perguntas aqui, já fiz 2 FITs. Aí o que é isso, FIVs? O que é isso? Que eu não sei. Eu ainda vou conversar com a doutora Maria Eugênia para poder aprender mais sobre isso. Mas a Érica está dizendo aqui que é tentante, já fez 2 FIVs. E o que é que a doutora fala para uma tentante desanimada aos 40 anos? Érica Abreu. Vamos lá, Érica. Vamos se animar, Érica. Vamos se animar. Eu costumo dizer o seguinte, só não acontece com quem desiste. Então, Boa. né, se organize, dê seu tempo, mas acredite em Deus, né? Deus está aí para guiar todo mundo. E tenha fé, não desista, porque Ele está do seu lado. E hoje a gente tem, graças a Deus, muitas formas de ajudar muitas pessoas, tá? Então, se não tivéssemos e se não fossem coisas de Deus, Ele não teria nos permitido. É Então, verdade. né, É verdade. normalmente, para uma mulher de 40 anos que já realizou 2 fertilizações, a gente precisa avaliar bem como está essa capacidade de produção de óvulos dela, né? Essa quantificação de óvulos, se ela realmente vai responder a um terceiro estímulo com os próprios óvulos dela, ver um novo protocolo para ela, se ela já usou um protocolo mais direcionado, mais individualizado, que não tenha respondido bem, né, das outras vezes. Lançar mão de outras tecnologias que nós temos hoje em dia, como, por exemplo, o estudo genético dos embriões para investigar aqueles embriões que têm alterações cromossômicas, como as síndromes que a gente falou aqui, que levam muito ao abortamento. Então, se ela não realizou esses exames,
é indicado que ela, numa próxima tentativa, realize, porque ela vai estar com uma chance maior, potencializando mais esse resultado dela com o embrião que já é estudado Ou geneticamente. seja, não tem que desanimar, pelo contrário, tem Isso, que existem buscar outras novas isso, possibilidades. exatamente. E as tecnologias estão aí, mais Avançando. avançadas cada vez mais. Esse tratamento é todo feito aqui em Alagoas. A senhora falou Recife, de referência, né, Pernambuco, mas o Isso. óvulo fica aqui e vai para lá? Porque eu Não, tenho o aqui. congelado do meu filho segundo, né, o meu último, eu tenho o cordão umbilical congelado dele. Sim. Aí já é uma outra Uhum. proposta, né, enfim. É, E que está no Recife, exatamente. o meu está no Recife ou em São Paulo, meu Deus, está no Recife. É uma empresa É. BCU aqui no Recife. BCU. Nesse caso dos Isso. óvulos, fica onde? Como é que é isso? Então, por enquanto, né, até esse ano, que ano que vem a gente já vai estar com o nosso laboratório aqui em Maceió. Oba! Muito bem. Nós temos parceria com o laboratório em Recife, que é a GEARE. Eu faço parte do grupo GEARE, é um grupo que já vem há 20 anos aí trabalhando com reprodução assistida, né, um grupo forte que tem em João Pessoa e tem em alguns locais. Então, a gente já, ano que vem, a gente já vai estar com o laboratório de fertilização aqui, mas hoje, como é que funciona? Como eu tenho parceria com Recife, né? Eu trabalhei muitos anos lá e retornei para minha terra, que é É Alagoas. alagoana, a senhora é alagoana. Sou alagoana, sou Tá. alagoana. Retornei de vez em 2015, trabalhei muitos Hum, anos lá. E aí a paciente. não trava a internet. Vou segurar aqui para ver se travou aqui um pouquinho, gente. Vamos ver se a doutora está no Wi-Fi, se pode ir para o 3G. Deixa eu aguardar aqui. Muitas pacientes da doutora aqui acompanhando a live também. Deixa eu olhar aqui. A doutora saiu. Deixa eu convidar. Ela vai me pedir de novo para participar aqui, para a gente não perder esse embalo aqui que a gente está, né? Gente, obrigada por todos vocês, tá? Estou me esforçando aqui ao máximo para conseguir juntar e responder aqui todas as perguntas. Doutora Maria Eugênia vai pedir de novo aqui para participar. Nossa, tem muita pergunta aqui na tela. Agora que eu estou passando aqui e vendo. E muitas pessoas que me perguntaram já responderam a caixinha de pergunta que eu mandei ontem. Tem muitas pessoas perguntando ao vivo aqui de novo. E eu estou tentando aqui juntar com perguntas parecidas, tá certo? A doutora Maria Eugênia vai pedir aqui para participar de novo. E agradecer aqui a Heloíse, dizendo live muito esclarecedora, parabéns. Moema entrou aqui agora, vou fazer sua pergunta, viu, Moema? Um assunto interessante que você pediu para abordar, que eu vou falar aqui com a doutora, que é com relação à gravidez ectópica. São palavras que eu não sei nem o que significa e vou aqui falar. Então, Artêmia, está travando, a doutora vai pedir de novo aqui para participar. Deixa eu ver aqui para ver se agora a gente consegue. Já pediu, deixa eu adicionar aqui para ver se a gente consegue. Enquanto isso, eu vou voltando aqui, gente, para ver as Oi, perguntas. voltei, meu celular esquentou, nunca vi Sério? isso. Meu Deus, acho que são as perguntas todas que estão chegando aí, doutora. Deu assim, sinal de emergência. Eu nunca Ó, vi isso. que coisa boa. Então, isso quer dizer que a live está, né, surtindo um bom efeito. Tá Tá fervendo. quente. A live está quente. Doutora, tem Vamos lá. tanta paciente da senhora aqui que a senhora não tem noção. Ai, Inclusive, meu Deus, eu não tô conseguindo tem ver muitas. todo mundo, Caroline de Medeiros Duarte Deixa eu... está dizendo, minha beijo a doutora todo mundo, maravilhosa. E tem outras aqui dizendo, ó, se você quer engravidar e não consegue, cola na doutora que vai dar tudo certo. Estão dizendo aqui, viu? Então, assim, muito bacana gente, esse carinho. um beijo em todos, viu? Não tô vendo todo mundo, mas um beijo em todos. A Érica está lembrando que Aracaju também tem um laboratório, a Érica está dizendo aqui que Aracaju Sim, também então, tem. E aí, como eu tenho a parceria lá em Recife, a GEARE, a paciente faz todo o acompanhamento comigo, né? Eu faço todo o processo, desde captação de óvulos, tudo, transferência dos embriões. Só que vai chegar um momento que a gente precisa ir a Recife para fazer essa captação de óvulos, mas ela vai e volta no mesmo dia, porque é um procedimento super tranquilo. Ela recebe alta no mesmo dia, é uma sedaçãozinha que ela faz, aquela anestesia tipo de endoscopia. Só que dura menos que endoscopia, dura tipo uns 10 minutos o procedimento. Ela não sente dor nenhuma, é via vaginal, sabe? Como se fosse um ultrassom, através de uma punção via vaginal. Então não sente nada.
E aí vai e volta no mesmo dia. Recife está bem aqui, super É. perto. Doutora, não vamos falar de preço, não. Tem tanta pergunta. Não, Quanto custa? Quanto? Vamos deixar. Quem quer saber de preço, fala direct. direto aí com a doutora. Vai no Direct. direct aí que estão perguntando aqui. Olha, a Cíntia também é sua paciente, dizendo: minha doutora Eugênia é maravilhosa. Consegui na Cíntia, segunda tentativa da FIV. Tá aqui um falando. beijo, querida. Deixa eu tentar dar uma baixa nessas perguntas aqui ao vivo para voltar para o meu papel aqui, porque tem Portal muitas Eufêmia aqui. tá aí. Um beijo, A, faço. a Aline está dizendo Amo as aqui, estou na meninas, espera de escrevo um lá. milagre. Meu Deus do céu. Outra Oh. aqui, legal. Cris Rodrigues pergunta, cistos coloides na tireoide causa aborto? Ah, Cistos sim. Não coloides. necessariamente. Não, Na né? verdade, são cistos, na verdade. Como a gente tem cisto na mama, né? Aquele cistozinho de líquido, de água. Então, às vezes acontece na tireoide. Não necessariamente ele está relacionado diretamente com aborto, não. Mas você pode ter um cisto e, por exemplo, ter um hipotireoidismo, sua tireoidite, uma tireoidite, né? E aí pode sim levar uma perda gestacional. Mas só o cisto pelo cisto, não. Que bom, boa notícia, né? E haja É. pergunta sobre endometriose. Renata Lima, e tem pessoas que estão entrando agora e não viram. Pergunta de novo. Fui diagnosticada com endometriose, quero muito ser mãe. Me ofereça dicas, estou com 31 anos. Renata, não desista, né, doutora? Não desista, né? Endometriose não é motivo para não engravidar. Isso já ficou Não, claro aqui até pra porque, gente. assim, na verdade, a endometriose, tem mulheres que engravidam espontaneamente. Agora, passou um ano tentando, não conseguiu, gente, procura especialista. Não demora muito, não, porque a endometriose ela é progressiva. Ela vai piorando com o tempo também. A gente tem que ter cuidado com isso. Doutora Micaela aí, minha parceira, Tem muita gente amiga, minha bacana. sócia, teve bebê agora, coisa Que bom. linda. Nied já está dizendo que já fez laqueadura e queria engravidar de novo, porque o atual marido não tem filhos. Tem como, doutora? Ótimo. E aí, Ótima Nied já? pergunta. Ótima pergunta, porque muita gente se arrepende, Gilca. É impressionante como as É pessoas fazem verdade, né? laqueadura e depois se arrependem. É... Enfim, eu já vi casos, já fiz algumas reportagens, né, que deram certo de conseguir juntar e ligar o canal. Recanalizar, Isso. exatamente. Ah, Hoje em dia, o percentual ainda assim, tem que ter muita cautela em relação a essa recanalização, porque a trompa é um órgão muito fino, muito delicado, é uma cirurgia microscópica, sabe? E pode levar, se não estiver sendo bem feita com um profissional não adequado, pode levar inclusive a uma gravidez na trompa, nesse lugarzinho que fica, que faz uma fibrosezinha. Mas o paciente que tem laqueadura, ela também pode se beneficiar com a fertilização, porque já que tirou as trompas, né, ela olha só. pode se beneficiar com a fertilização, porque a fertilização a gente já não depende das trompas, né? Forma o embrião em laboratório e põe o embrião já no Direto já no útero. óvulo, né? Então, Isso, no ter útero, feito a exatamente. laqueadura das trompas não interfere em Não nada. impede, não. O Djaí perguntou: para quem tem varicocele e não deseja fazer a cirurgia, pode fazer fertilização? Pode, sim, sim. Pode. Exatamente. A varicoceles é uma das causas mais comuns da infertilidade masculina. Existem varicoceles que precisam fazer cirurgias, outras não são necessárias. Vai depender da implicação dela do espermograma, né? Que é o exame que mede a fertilidade do homem, tá? Mas o homem que não deseja fazer a correção da varicoceles, até porque demora um tempo, tem todo o tempo de recuperação, até 9 meses, para ver se deu certo a cirurgia, ele pode sim recorrer à fertilização in vitro. Ele fez uma pergunta aqui que eu fiquei curiosa, doutora. O ciclismo pode causar infertilidade masculina? Eu já ouvi falar isso. Numa certa Uhum, competição de triatlon, eu já escutei falar isso. Isso é um pois mito ou é é. verdade? Então, eu vou dizer o seguinte: não vou dizer que é um mito, porque É, pode acontecer, mas ele não está diretamente associado a ligado. isso. Né? Não é todo mundo que faz ciclismo que vai ter algum problema. Mas a questão do ciclismo também tem muito a ver até com o tipo do assento, com o material do assento, né? Se esquenta Nossa. muito. Exatamente. E pode sim levar, mas não quer dizer que ele está relacionado diretamente, não. Mas muitos pacientes nos procuram, às vezes. São homens, às vezes, que também, inclusive, trabalham dirigindo muito. Passam Com muito dia tempo dirigindo, então sentada, né? trabalham com viagem, muito tempo sentado, aumenta a temperatura do testículo, e aí pode ser deletério para o espermatozoide. Pode ser o quê, doutora? Deletério, pode ser Deletério. ruim para o Ruim. espermatozoide. Qual seria? Teria uma outra ou atividade ou que outro tipo a senhora podia dizer que pode também causar não causar infertilidade, mas que pode de certa forma contribuir?
Teria, assim, na sua experiência de Sim, consultório, já deve ter escutado as mais curiosas perguntas, né, doutora? exatamente. Puxando o gancho dessa questão do triado que você falou, né, tanto para o homem como para a mulher, os exercícios que são realmente assim muito extenuantes, né, podem levar a uma dificuldade, tá? De engravidar. Por quê? Primeiramente para a mulher, né? As mulheres que elas fazem exercício muito extenuantes, elas têm um percentual de gordura muito pequeno. A gordura, para quem não sabe, é base para a formação dos nossos hormônios. Então a gente precisa ter gordura. Então Precisa ter mulheres uma que às vezes gordurinha. precisa, aquelas mulheres que têm um percentual de gordura muito baixo, elas às vezes param até de menstruar. Nossa, Ficam sem menstruar, então isso a gente tem que ter muito cuidado. Já tive pacientes com esse perfil e que a gente teve que mudar a dieta e o treino. Ela parou de competir para poder engravidar. Então teve até que ter um tempo para o organismo dela se acostumar novamente a um novo tipo de alimentação. Tive que conversar com a nossa. nutricionista dela, mudar para Mas ela isso é a ganhar massa gordura gorda boa. mesmo? É a gordura, a massa gorda? Não é a massa magra, a massa Gordura, mas gorda. gordura boa, né? A gente vai optar pela gordura saudável, né? Ao Entendi. invés da gordura ruim. Aí ela mudou toda a alimentação para poder engravidar e produzir mais ovos, o que influenciou, inclusive, na produção de óvulos dela. Gente, para você ver que sensacional que é a medicina, né? De É, muitas pessoas acompanhando a nossa conversa e parabenizando, e que não tem a condição necessariamente de fazer a fertilização in vitro mesmo, mas que não pensavam a quantidade de fatores que podem estar atrelados para não estarem conseguindo engravidar, né? De uma alimentação. verdade. Então, assim, a recomendação é exatamente essa: procurar um profissional para poder abrir esse leque de possibilidades, porque a Andy Mesquita mesmo foi um exemplo, né? Então, ela foi Exatamente. buscar ajuda, não precisou fazer a fertilização e engravidou. Às vezes o E, problema está na cabeça, gente. Às vezes o é, problema está na cabeça. O que eu recebi de mensagem hoje de mulheres dizendo que sonham em ser mães, que sonham com bebês e que pegam os bebês do vizinho e pegam os bebês assim, e que não conseguem engravidar. Então, às vezes, até eu acho que essa vontade muito exagerada prejudica na hora de namorar, né, doutora? com Até isso, certeza, Gilca. né? Porque assim, a ansiedade, né? Isso. Muita gente pergunta, ansiedade dificulta engravidar? Dificulta. Não é o fator único, mas ela influencia totalmente, desde a sua ovulação, o homem também, porque mexe com toda a questão sexual, né? Então, Sim, sim. não tem uma relação, tá, gente? A infertilidade com a sexualidade, não. Né? Não é que o homem Perfeito. ele tem Perfeito. dificuldade que ele vai Perfeito falar ser isso. impotente, não tem nada a Principalmente quando se ver. fazem os exames e os exames dão todos normais, né? E aí Isso. pronto, começa a achar que já ele tem um problema, que É, já está estéreo e que já não consegue mais, é, né? Então, não, tem... exatamente, não tem essa relação. Porém, a ansiedade prejudica na relação do casal. Então, às vezes está ali naquele momento da relação sexual e às vezes não funciona direito, mas não é porque tem um problema, é porque a ansiedade está grande. verdade, E cada a vez cabeça. mais hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. É Outra coisa verdade. que é importante a gente deixar aqui um recadinho é porque às vezes as pessoas também. Hoje em dia a gente tem essa facilidade enorme, né, da internet e as lives. A pandemia trouxe muita coisa boa. A gente tem que Sim, pensar sim, sempre sim. nos dois lados, né? Então trouxe muita coisa boa. A gente ressignificar, né, conseguir mais, estudar mais, enfim, né, o que É cada um verdade. trouxe para si. Mas assim, também trouxe muito conhecimento. E aí as pessoas também estão meio que, assim, querendo praticamente buscar o tratamento aqui dentro, entendeu? É E às verdade. vezes atrasam a ida ao especialista, né? A gente também tem que ter esse ponderamento. É verdade. Essa pandemia do novo coronavírus, doutora, poucos estudos, muitas informações, é um vírus ainda novo, desconhecido, né? E muitas fake news que também vêm atrapalhando bastante. E com isso surgem dúvidas, surgem medos. Muitas gestantes também mandando perguntas aqui para mim. A Ana diz que está com 10 semanas de gestação e quer saber qual é o período mais preocupante com relação à Covid. Ela diz que é farmacêutica e ela foi afastada do trabalho, O exatamente por trabalho. esse cuidado. Ela quer saber em relação a isso, né? E a gente passar essa orientação para as grávidas em geral. Qual é o período mais que pode ser prejudicial para a mãe e para o bebê? De um modo geral, as grávidas, as mulheres que sofreram abortamentos recentes e as puérperas, que são aquelas mulheres pós-parto, até 15 dias, elas foram incluídas no grupo de risco
para complicações do Covid, tá? Então, a gente realmente, nesse grupo, a gente tem que ficar atento. Então, tem que Então, tomar peraí, todos mulheres que já fizeram algum aborto, que tem 15 isso. dias após o parto, Parto ou... e gestantes em qualquer idade gestacional. Todas as gestantes de risco habitual, não nem seria alto risco. Ela engravidou, ela já é uma mulher que ela tem um risco maior de ter algum tipo de complicação pelo Covid. Ela não tem um aumento de chance de pegar, não. Ela tem uma Exatamente chance isso que eu ia maior. falar. Exatamente isso É, que eu ia falar. Porque teve um equilíbrio. O fato de eu estar grávida quer dizer que eu posso pegar o Covid mais facilmente que a minha irmã? não, 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 de jeito né? nenhum. Então, Mas uma você vez está mais pegando, o risco suscetível de a complicação... complicação. Isso. E Perfeito. aí, assim, os estudos, ainda a gente tem poucos estudos relacionados à gestação. É uma doença, né, nova. Nova. Agora que as mulheres que engravidaram no início da pandemia, elas estão agora fazendo a fase daquela morfológica do segundo trimestre, que é aquele exame de ultrassom que vê 3 meses que tudo dá dos uma órgãos. tranquilidade quando a gente faz É, a morfologia. exatamente. É, Então, ainda vão vir, né, os estudos. A gente não tem ainda nada correlacionando o COVID com malformações, né, abortamentos. Então, a gente não pode ainda associar. Eu acredito que não terá nada relacionado ao aumento de chance de abortamento, mas a gente precisa fechar essas conclusões. então, Agora, respondendo uma a fase que pergunta da é Ana, seria qual o momento mais preocupante da em relação ao fase. Covid? Todo momento, né, Isso, doutora? todo momento, tá? Agora, o que tem aparecido muito pra gente, principalmente no Brasil, que é um alerta que eu quero fazer aqui, o Brasil hoje ele é campeão de mortalidade materna por Covid. A gente até uma semana atrás, nós tínhamos 60 casos. O Nossa. país que tem mais casos de morte materna pelo Covid é o Brasil. Ai, dói no Então, coração a ver gente esses tem que ter casos na muito televisão, né? cuidado. Exatamente. Então, a gente não pode perder o cuidado. Né? Quem mora junto com a gente, né? Com essas gestantes, na verdade, o marido, enfim, também tem que continuar, porque ele pode trazer essa doença para casa. Né? O final da gestação, essas mortes maternas têm acontecido mais no fim da gestação. A gente não tem estudos que diga qual é o período pior. Mas, na prática, a gente está vendo que as complicações que estão levando à morte estão sendo mais no final, por conta de toda a adaptação, essa questão respiratória da gestante, enfim. E aí Então, já tem vamos um ter bebê que cuidado. vai puxando aquilo que a gente já tem para uma pessoa, É, vira para duas pessoas. Então são o todas bebê em si vai puxando, modificações. né? Exatamente. E aí a gente também tem que ter muito cuidado com as nossas gestantes profissionais de saúde, como, por exemplo, essa paciente que é Isso, a farmacêutica. Ana, que é A gente farmacêutica e foi deve afastada. afastar essas mulheres do contato direto, do atendimento às pessoas com Covid. E o cuidado para essa gestante é o cuidado para todos, doutora? É a limpeza, o álcool em Máscara, gel, máscara, não sair de casa isso. se puder, respeitar de fato Evitar esse isolamento. A gente aglomeração. ainda vê grávida andando na rua, viu, doutora? Ai, eu Vê. vejo, chega a dar um aperto no coração quando eu vejo. Né? Exatamente. Muitas precisam ir trabalhar, ainda não, né? Que mesmo a CLT, eles têm um código que eles realmente defendem a gestante e elas precisam ser afastadas, mas ainda tem Isso. empresas que não afastam. E os cuidados são os mesmos, né? O pré-natal, ele meio que se adaptou, né? O Eu ia atendimento perguntar das como é que estão as gestantes. consultas aí nessa As pandemia. consultas, elas precisam ser mantidas, gente. Não pode, olha, não pode suspender, tá? Pré-natal, né? Pré-natal não pode ser suspenso, principalmente agora, que a gestante ela está no grupo de risco, então não pode ficar Exato, sem atendimento, né? exato. Ela precisa continuar. Agora, é uma consulta mais adaptada, que talvez assim, as pessoas tipo, possam mandar os exames antes para o médico já olhar e o momento da consulta, do contato ser mais rápido, né? Mais otimizado. A recepção, antes do atendimento, tem que estar com todas as normas, né? De afastamento de uma cadeira para outra. Enfim, se adaptar, a estrutura precisa se adaptar à nova realidade, como todos nós estamos nos adaptando. A senhora é uma defensora do parto natural, né, doutora? E aí, Sim. existe alguma contraindicação desse parto normal para gestantes que estão com suspeitas de Covid? Não. De jeito nenhum. Não. Pelo contrário, né? Muitas perguntam também se marcando a cesárea vai estar evitando de pegar Isso, Covid no isso, hospital. De isso. forma alguma, gente. Isso não é prevenção para Covid, nem para você, nem para o seu bebê. Pelo contrário, você marcando com esse intuito,
você pode, inclusive, piorar e levar um tempo mais de internamento, porque você está fazendo uma cirurgia. A cesárea, ela é uma cirurgia, né? Eu não sou contra a cesárea, tá, gente? Por Uhum. favor. Cesárea é uma cirurgia que salva vidas, Eu inclusive, fiz duas né? cesáreas, duas. Eu tenho uma cesárea e um parto normal. Então, assim, eu Aham. não sou contra, cada um escolhe o que acha que é melhor para você. Mas não marque pensando nisso, porque não tem fundamento, tá? Você pode aumentar o risco, inclusive, de tempo seu internado e até do seu bebê, porque tirou ele no momento, às vezes, que não estava maduro, ele fica, às vezes, tem que ir para um UTI, enfim, Exato. tá Tem que certo? Não tem... respeitar o tempo do bebê, 9 meses, são 9 meses, e vamos tentar deixar ao máximo. Eu lembro que no final da minha gravidez, eu já cansada, aí falava, doutor Kleber, tá na hora, vamos logo. Ele, não, uma semana a mais é importante, né? Um dia a mais é importante, que o bebê É tá no verdade. seu útero, ele tá recebendo tudo que ele precisa, né? Então não É. vamos ter pressa, minha gente, para poder tirar o bebê. Então não é orientar, não vale a pena marcar essa cesárea para evitar a infecção pelo Não, Covid, né, doutora? Isso ficou bem claro. E essa transmissão do vírus da mãe para o bebê, como é que fica isso? A gente vertical. tem visto reportagens, né, de mães no hospital que não conseguem resistir ao vírus, mas que o bebê nasce sem ser contaminado. Isso, como é que é essa relação? Tem a A ver com o tipo de maioria parto ou não? não tem Não. a ver com o tipo de parto. A maioria acontece dessa forma, né? A mãe tem, o bebê não transmite para o bebê. Porém, já tem alguns relatos de caso, na verdade, não aqui no Brasil, tá? O último relato que eu vi foi um relato francês, de um estudo francês, que eles conseguiram fazer uma coleta bem cuidadosa do líquido amniótico antes de romper a bolsa do bebê, numa cesariana. Eita, esquentou o celular da doutora de novo. Vamos ver se ela consegue voltar. E eu vou pegar o gancho exatamente aqui quando ela voltar, viu, gente? Nessa questão da transmissão da mãe, do vírus, né, da mãe para o bebê. Porque realmente foram muitas perguntas que eu recebi aqui de muitas gestantes com relação a se o coronavírus também pode causar algum tipo de infertilidade. E aí, deixa eu ir tentando dar uma olhadinha aqui, agradecendo a presença de todos. A Cláudia está perguntando sobre síndrome de Turner. Deixa eu ver se eu consigo, Cláudia, fazer essa pergunta para ela. Agradecendo aqui a todos vocês e todas essas perguntas, gente. Juro que eu estou fazendo de tudo aqui para conseguir honrar essas perguntas. Já estamos há 1 hora batendo papo aqui com a doutora Maria Eugênia, tá? Que para quem entrou agora, ela é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. E aí tá dando aqui todas as orientações para casais que não conseguem, né, ter o bebê de forma natural, tá bom? Essa questão da fertilização in vitro, como é que é o tratamento. E aí, nesse período de pandemia, eu também aproveitei para a gente abordar a questão das orientações para as gestantes, para as mamães que estão vivendo esse momento tão delicado da pandemia do coronavírus e que estão grávidas, né? Se a gente já fica tensa, já fica preocupada com todos os cuidados, imagina quem está carregando uma vida dentro de si e muitas vezes aquela vida tão esperada, tão desejada, né? Então eu estou aproveitando aqui a doutora para poder trazer esses esclarecimentos. Ela já me convidou aqui, já me solicitou e eu já aceitei aqui para a gente voltar a conversar. Eu sou insistente, viu? Quando eu vi que travou, eu disse, eu acho que ela vai voltar. Dessa vez a gente vai caminhando para o encerramento, doutora, para também não tomar eu muito sou seu insistente tempo. e resistente. Eu prometi que eu ia voltar do ponto dessa questão da transmissão do Covid da mãe para o bebê, para a senhora fechar aí. Aí tem esse Inclusive com estudo relação ao francês. aleitamento também. Sim, vou falar. Certo. Em relação a esse estudo francês, ele tirou realmente, como eu falei, né? Ele conseguiu realmente estudar da placenta, do líquido, do bebê, e aí identificou realmente, né, o exame que o bebê estava contaminado, tá? Então, é um relato, na verdade, que mostra que teve transmissão vertical. Então, assim, a maioria até agora não tinha mostrado, mas esse aí mostrou. Então, a gente realmente tem que ficar atento, ter cuidado, prevenir o máximo que puder prevenir. Em relação às visitas, inclusive, né? As visitas das maternidades, elas estão suspensas. Normalmente, eles estão orientando apenas um acompanhante para diminuir essa questão dessa disseminação e também Toda uma continuar com todos mudança os nas cuidados. maternidades Toda relacionada a essa mudança. pandemia, né? Inclusive, quando chegar em casa, também não pode ter visita. Continua lá todo mundo em isolamento, né? Por conta Muda das todo mães, aquele projeto, todo aquele desse bebê. planejamento que foi feito, mudou, mas o importante é preservar a vida do Saúde, bebê, com a certeza. saúde, que E seja dela.
Então, se é possível transmitir Covid da mãe para o bebê, com relação ao aleitamento em si, doutora? Aleitamento materno, e aí vem essa questão do aleitamento que tem muita dúvida, né? Ainda não se tem também estudos que mostrem essa transmissão do aleitamento. O que tem acontecido é que bebês estão aparecendo contaminados depois, mas acredita-se que é pelo contato. Na verdade, no momento A da respiração, as amamentação, gotículas normais. respiração, isso. Então, assim, mas mesmo assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, enfim, todos os órgãos representativos ainda orientam a amamentação, porque se você for pesar o custo-benefício, o aleitamento materno ainda é muito superior. Os benefícios que ele traz, inclusive ele passa anticorpos para o bebê, para Lógico, nesse proteger o momento é bebê. importantíssimo. Eu tenho uma sobrinha que ela estava com a filha amamentando e ela disse, se eu pudesse, a minha filha não saía do meu peito, porque é onde eu sei que ela está mais segura. E é exatamente, com certeza. E para aquelas mulheres, mesmo aquelas puérperas, que aquelas mães pós-parto, que estão com Covid, não tem indicação de parar a amamentação, mas sim de tomar todos os cuidados, lavar sempre as mãos, colocar a máscara na hora que estiver amamentando, né? Mas não suspender a amamentação, tá certo? Pronto. Muitas perguntas chegando que a gente já falou. A Patrícia pergunta se a depressão pode causar infertilidade. Eu acho que volta para aquela questão da ansiedade, toda a questão psicológica, né, doutora? Mas precisa tratar, e eu costumo dizer sempre que, se puder, sempre faça acompanhamento psicológico, quem está fazendo esse acompanhamento, porque ajuda muito. Quem tem cisto no ovário, tem como engravidar. Sou casada há 7 anos e até agora não consegui. Já fiz tratamento com medicamentos, muitos exames e nada certo. A Fernanda está aqui desesperada. Tem que tratar esse cisto e procurar o auxílio da reprodução para ver qual é o seu caso, o que é o tratamento mais individualizado. Eu costumo dizer muito isso. Não existe receita de bolo, gente, né? Cada ser humano é único, cada casal é único, então o tratamento tem que ser personalizado, direcionado para você. Exatamente. Vamos falar um pouco dessa tecnologia, dos avanços tecnológicos aí da reprodução assistida. O Alexandre está até perguntando aqui se após guardar os óvulos e decidir engravidar, pode nascer 2 bebês? Pode. Ou seja, pode escolher sexo. Como é que está essa tecnologia, doutora? Fala pra gente. Então, o que acontece? A questão dos gêmeos também, né? Muita gente quer ter gêmeos e tal. Implanta 4, 5 para ver se pega 2 ou 1 e nessa brincadeirinha pegam vários. Essa questão de 4 ou 5 a gente já abandonou um pouco mais. Por quê? Exatamente pelo que você falou, Gilca, pelo risco de uma multigemelaridade, né? Então, assim, uma gravidez de trigemelar é uma gravidez de muito risco. Muito risco. Para a mãe como para o bebê. E com esses avanços das tecnologias, o aumento da chance de sucesso na fertilização de uma gravidez única, que tem sido muito maior hoje em dia do que antigamente. Então, hoje a gente vem fazendo também transferência de embrião único. A mulher, às vezes, tem 3, 4 embriões congelados, mas a gente transfere um de cada vez. A chance de sucesso tem sido cada vez maior e você evita essa questão da gemelaridade. Mas para quem quer ter gêmeos, a gente transfere 2, para vir pelo menos no máximo 2. 2? Mas transferindo 2, vem 2? É assim, então, matemático ou não? Não. Pode ser que não dê certo, pode ser que não venha nenhum, porque não é 100%, né? Pode ser que dos 2 só fique um e pode ser que os 2 fiquem. E pode escolher o sexo mesmo, doutor, ou isso é conversa? Então, na verdade, no Brasil, existe uma legislação, né? Quem rege toda essa questão da reprodução assistida é o CFM, o Conselho Federal de Medicina. E aí, o que é que ele diz? Que no Brasil, para fazer fertilização apenas com o intuito de fazer o filho escolher o sexo é proibido. Agora, paciente que tem indicação de fazer o estudo genético, que é o estudo cromossômico desse embrião, no resultado, automaticamente vem o resultado do sexo, porque a gente estuda também as alterações do cromossomo sexual. Então, inevitavelmente, vem dizendo aquele embrião... Ou seja, antes de implantar, já sabe o sexo, é isso? Sabe. Isso, sabe? E aí, se ela quiser optar, não, eu quero esse embrião que está normal e tal, do sexo tal, e aí a gente coloca. Entendi, mas assim, escolher a cor do cabelo, escolher não tem, facial, isso é mito. Pode, viu, minha gente? Não chegamos aí ainda, hein? Até isso já vieram me perguntar. É verdade que eu posso escolher se o meu filho vai nascer de olho azul? Falei, não. Não. Aí é demais, né? Ainda não. Veja se o vizinho tem olho azul, né, doutora? Aí vai complicar. Outra coisa que a gente está falando em relação a essa tecnologia, uma pergunta interessante aqui, se com o auxílio dessa reprodução assistida é possível casais homoafetivos realizarem o sonho de formar uma família. 2 mulheres, certamente. Ótima pergunta. Maravilha, né? Pois é, são as novas famílias que a gente tem a oportunidade
de ajudar, né, a formar. Então, tanto os homoafetivos femininos, masculinos, as mães solos, né, que também, né, não tem o parceiro, mas ela É deseja ser verdade. mãe, né? As Produção mães solos que dizem que a independente, mãe né? solo não tem problema nenhum. A gente faz com banco de sêmen também. O casal homoafetivo feminino, né? A gente tem banco de sêmen para ajudar esse casal, tá? O banco de sêmen, o casal que é homoafetivo masculino é um pouco mais complexo, mas a gente ajuda também, porque precisa de uma barriga, né? Uma Sim. barriga solidária, É, né? Que a ainda não gente chama no conseguiu colocar Brasil. o ovário nos homens. Ainda não, né? A Ainda gente não sabe não, aonde vamos mas chegar. e aí tendo uma barriga solidária, a gente pode sim fazer, e aí faz a captação de Legal. óvulos de uma doadora, porque não pode ser daquela mesma mulher que está gestando, tá? Aquela que está gestando, Uhum. realmente ela é só um útero emprestado, tá? E aí o óvulo é de um banco de óvulo doado com doação anônima, tá certo? Sempre doações são anônimas. Perfeito. A gente falou da questão de reverter, acho para quem fez a laqueadura, mas a Thaís disse que o atual esposo dela fez vasectomia há 8 anos. Ela pergunta se pode Uhum. reverter. E se sim, Pode. como proceder? E se não, vale a pena fazer a É, fertilização normalmente, mesmo, né? antes Como... de optar pela reversão da vasectomia, eu costumo dizer assim, o tratamento é do casal. Então, a gente precisa avaliar como está o casal. Porque, às vezes, a gente fica focado, a gente não pode focar só em um, né? Não é só Uhum. um que vai engravidar sozinho, vai conceber sozinho. Exatamente, Então, às claro que vezes, a não. mulher tem um problema e não sabe. Então, antes de a gente tomar uma conduta de uma reversão, a gente precisa avaliar essa mulher também. Ver como está a produção de óvulos dela, se ela tem algum problema, para a gente não estar, de repente, fazendo um procedimento desnecessário. Então, para quem tem Exatamente. vasectomia menos de 10 anos, pode reverter, ou caso não queira reverter, fertilização in vitro. Acima Mas de é 10 anos, possível reverter essa é vasectomia possível e ter um parto reverter. e ter E uma ter uma concepção gravidez natural. natural. Sim, precisa só Até fazer a quantos avaliação geral anos? do casal. Até 8 anos? Até 10 anos, a chance é maior de reversão, sucesso, tá? Até Uhum. 10 anos da vasectomia. Depois de 10 anos, não quer dizer que não dê sucesso. Pode dar, mas a chance é Entendi. menor. A gente tem que pesar tudo, né? A idade do homem também. Às vezes é um homem que tem uma vasectomia, mas ele já tem tipo 55 anos, Exato. 56. Tem que É. avaliar como é que tá, se tem chance de ter espermatozoide legal. Uhum. Aproveitar para falar também, de que já que tem muitos homens acompanhando a gente também, doutora, aqueles homens machistas, né, que não querem fazer a vasectomia, que acham que a mulher, eu já estou satisfeito com um filho ou dois, então a mulher que tem que fazer a laqueadura, a cirurgia, né? Então, assim, é Uhum. tão simples o procedimento da Simples vasectomia, tão demais. rápido, né? Eu acho que eu digo assim, olha, é uma prova de amor para sua mulher, Meu porque marido para fez mulher essa prova de fazer, amor para mim. Foi olha uma aí. decisão maravilhosa nossa e, ó, Pois sensacional. é. E tem muito mito envolvido nisso, né? Os homens pensam que vão ficar impotentes. Não tem nada a ver. O local Nada é a ver. diferente, minha gente, por favor. Não Por tem nada a favor. ver. E você realmente está dando uma prova de amor para sua mulher, porque o procedimento para ela fazer uma laqueadura é muito mais arriscado, para Muito ela vai mais ter uma arriscado. cirurgia mais invasiva no abdômen, né? Sim. Oito Então, é camadas que vai realmente cortar ali. exatamente 8 camadas, e ali às vezes a mulher já tem cirurgias no abdômen anteriores, e aí Isso. fica mais difícil. Então, por favor, homens, coragem. Vamos fazer rapidinho, vai, faz, volta. Meu Isso, marido foi, voltou dirigindo, estava perfeito, tudo tranquilo, tudo tudo tranquilo. certo. Doutora, essa questão dos pólipos, muitas pessoas perguntando aqui. Então, se precisa remover esse pólipo que tem para conseguir engravidar? Os pólipos, esse Sim. ovário pólipo, tem que removê-los. O pólipo precisa, porque O o pólipo pólipo é como precisa. se fosse um crescimento irregular do endométrio, que é a camadazinha interna do útero, e ele ali dentro ele pode levar a um abortamento, tá? A Aline está aqui falando que fez um exame de esteropingrafia. Esterossalpingografia, que é um exame Isso. que avalia as trompas, Pronto, ela tá? É um disse que nome fez esse exame. enorme e horroroso, É um mas nome é grande, isso eu chego, aí. não tem aqui para ler. E olha que eu sou boa de vista. Ela disse que fez esse Aham. exame há 3 meses e tem mulheres que engravidam no mês seguinte. E ela disse que até agora nada. 4 anos que ela parou o remédio e ainda nada. Aí precisa avaliar bem, porque assim, a esterossalpingografia é um exame com contraste, avalia a permeabilidade das trompas, mas não é todo mundo que consegue dar um diagnóstico olhando para a chapa. Ele faz umas Certo. tapas de raio-x, tá? Então, o especialista em reprodução olha bem essa chapa, envolve várias coisas.
Uma trompa às vezes não está muito bem localizada, bem posicionada, e aí sugere para a gente que tem alguma inflamação na pelve crônica que possa estar dificultando essa gestação. Então, tem que passar realmente por uma assistência em reprodução assistida. Doutora, o coronavírus pode causar infertilidade ou não? Até agora não. Até Não tem agora não nenhuma temos relação, porque essa esse é um vírus relação. tão novo, né? De É jeito mutação, nenhum. mutação, a Até, gente fica. e até em relação aos outros coronavírus, né, que já tiveram, já Sim, houveram, porque isso né, é uma que estão família aí. antiga, A conhecida. família É, antiga do coronavírus, os MERS também, não tem nenhuma relação com infertilidade. nenhuma relação. Agora, a Pauline fez uma pergunta interessante aqui. Se o uso de lubrificantes pode dificultar a gravidez. Isso é um mito também ou não? Pode, isso é Sério? verdade. É Jura? verdade. O É, lubrificante que tem na camisinha, por exemplo. pode sim. Porque Ah, é o fala seguinte, o pra gente. lubrificante, ele vai mudar O totalmente o pH. seu conteúdo vaginal, o pH vaginal, o conteúdo do muco, né? A consistência. Nossa. O muco é muco porque ele realmente importa ali naquele processo em relação ao caminho, ajudando ali os espermatozoides a chegarem lá no colo do útero. Então, pode sim. Normalmente, eu não oriento usar lubrificante, eu oriento realmente caprichar no amor para poder a mulher ficar bem Lubrificante lubrificada para natural, funcionar né, doutora? direitinho. É, lubrificante natural. A Moema, que é a nutricionista maravilhosa, beijo, Poema, Moema, beijo. tá aqui acompanhando a gente. E ela pediu para tirar dúvidas em relação à gravidez ectópica. Olha, eu hoje preciso abrir o dicionário Aurélio aqui, porque, doutora, eu estou aprendendo muitas palavras novas hoje aqui. Sim. Gravidez ectópica, eu nunca tinha ouvido falar. O que é isso? Gravidez ectópica é uma gravidez nas trompas, ou seja, na verdade, é uma gravidez que ocorre fora do útero, de dentro do útero, tá? Certo. É uma situação muito rara, mas pode acontecer. Normalmente, quando ela não está dentro do útero, ela está nas trompas. Certo. Mas ela pode estar no ovário, pode estar no abdômen. É uma coisa muito rara de acontecer. Normalmente são pacientes, mulheres que já passaram por algum processo inflamatório na pelve e às vezes até desapercebido. Teve uma Uhum. inflamação, não sentiu muita coisa, e aí alterou essa trompa, e na hora realmente do óvulo encontrar com o espermatozoide, que esse encontro acontece na trompa, favorecer a implantação desse embrião na trompa ainda. Ele não chega a tempo para se implantar no útero Mas e ele se fica. desenvolve lá, não? Ele desenvolve, mas ele não é uma gravidez normal. É uma gravidez, na verdade, ela acontece uma resolução, às vezes natural, mas na maioria das vezes ela é uma emergência médica. Porque, inclusive, a paciente pode morrer se não for socorrida a tempo. Ela pode sangrar, a trompa pode romper, encher a barriguinha de sangue. Deixa eu perguntar aqui a da Heloísa, que ela já mandou a mensagem para mim, tá aqui na live também, doutora. É outra palavra nova para mim que eu não conhecia. Heloísa, ela disse que foi diagnosticada com útero bicorno e teve 2 Uhum. abortos retidos espontâneos. Quer saber se existe algum tratamento ou cirurgia para ajudar a desenvolver o bebê para Útero ele vir bicorno, saudável, né? o É da útero bicorno eu chamo Heloíse. que é um útero que tem mais amor, porque ele é em formato de coração mesmo, ele é assim, Sério? ó. E aí é como se tivesse duas cavidadezinhas uterinas, sabe? Certo. Tem umas que tem uma cavidade um pouco maior do que outra, e aí a gente faz com que o embrião ele se implante nessa cavidade maior para ter uma chance maior de desenvolvimento, porque quem tem útero bicorno pode ter maior risco de abortamento por conta da diminuição da cavidade ou de parto prematuro. Mas não tem tratamento, porque é uma malformação uterina, ela nasce com isso. Diferente do Então, septo do útero, que é uma travezinha dentro do útero, que você realmente pode fazer um procedimento ali dentro, com esteroscopia, e retirar aquele septo e formar uma cavidade normal. então, quem tem esse útero bicorno não consegue engravidar, então? Então, tem mais dificuldade, É mas porque ela já pode teve 2 engravidar. abortos. O primeiro com 8 Aí o semanas, ideal o segundo é com 5 semanas, ocorreu agora recentemente. Ela disse que está se isso. recuperando e quer saber a É, questão do a tratamento para orientação tentar. para ela é que ela não insista naturalmente, como a gente falou, já teve 2 abortos. Isso. Então, tem que procurar o especialista para poder medir bem essas duas cavidades, avaliar se ela tem uma indicação de uma gravidez que aconteça naturalmente, ou se a depender do tamanho da cavidade, ela precisa fazer uma fertilização para poder guiar a colocação desse embrião.
Pronto, Heloísa, está explicado aí. 2 abortos é melhor procurar uma ajuda, né? Porque também É, muitos abortos terminam prejudicando a própria mãe, né? A própria mulher, né, doutora? Tem uma relação de fato perder, perder, tem. perder para a Uma saúde perda da não, mulher. mas várias perdas sim, porque inclusive podem vir associadas até procedimentos, né? Tem mulheres que vão fazer curetagens uterinas e aí esses procedimentos podem também acumulativos, podem levar a algum probleminha lá no útero. Entendi. Deixa eu ver aqui se volta aqui para poder ir me despedindo da doutora. Deixa eu ver se vai voltar aqui, gente. Muitas perguntas. Estamos aqui. A gente começou 7 horas, né? São 8h20 e o celular da doutora está esquentando ali com tantas perguntas. Mas que bom, eu fico muito feliz com essa nossa interação, em eu estar conseguindo trazer essas perguntas aqui, ó, de todas vocês, para poder levar um pouco de conforto também nesse momento. A gente sabe que o sonho de ter um filho é realmente muito importante, né, para a família, para o casal, e eu fico muito feliz em poder trazer essas orientações para você. Vou pedir só para a doutora voltar para a gente se despedir, tá certo? Não estou conseguindo, acho que, perguntar todas, mas praticamente as dúvidas aqui de vocês eu consegui, gente, fazer. Deixa só a doutora voltar aqui para a gente se despedir, agradecer, liberar a doutora para jantar, né? Essa hora, falar sobre hiperprolactimia. Sueli está aqui pedindo. Deixa eu ver aqui. Vou dizer, a doutora já me chamou, vou falar para ela que está voltando para a despedida. Isso mesmo. Deixa ela entrar Eita, aqui. que esse telefone tá esquentando. Eu fui pegar o É secador para esfriar. Que sério? absurdo. Meu Deus, então vamos nos despedir, doutora. Ainda tinha muitas perguntas legais. E aí eu já deixo aqui Vamos. a orientação, né, para quem tiver dúvidas. A doutora está se mostrando ser maravilhosa, tem uma rede social também Ah, bacana, obrigada. interativa. Eu tenho visto que a senhora tem feito várias lives também, sempre compartilhando esse conhecimento Faço sim, maravilhoso, toda né? semana a gente tem sempre umas Então, a programações bem pergunta que eu não legais. consegui fazer aqui, doutora, as pessoas vão entrar em contato, que a Sueli já pede para falar da Arrasou. hiperprolactinemia. Por que que causa... É, São muitas perguntas aqui ainda. a hiperprolactemia é um problema de hormônio, né? A prolactina, que a gente produz, as mulheres produzem, inclusive é o hormônio do aleitamento materno, mas ele pode, quando está alterado, pode levar a algum problema de ovulação. E aí influenciar, e tem mulheres que têm hiperprolactinemia, inclusive nem sequer conseguem menstruar. Então, tem Nossa. que tratar. Doutora, é verdade que Clomid ou Indux melhora a qualidade dos espermatozoides? A Natália está perguntando. Pode sim, mas existe indicação. Tem que ver qual é a causa desse problema para poder realmente utilizar a medicação, tá? Porque também tem efeito adverso, como qualquer outra medicação pode ter, né? Doutora, eu acho que é isso. Então, aqui a síndrome de Turner, falando É uma aqui a alteração Cláudia, genética. uma alteração genética, né? Então, acho que é isso, doutora. Falar sobre o distúrbio da prolactina e gestação. A Vixe, Maria, mesma coisa a que gente a vai ter gente que fazer falou 500 agora. lives aqui, doutora. Estou Mas à eu agradeço disposição, quando demais. quiser. Eu agradeço demais, tá certo? As pessoas estão perguntando aqui, onde é que a doutora atende? Gente, fala com ela direto aí no direct, por esses Isso, fala que esclarecimentos eu dou toda a maravilhosos. orientação. Doutora Maria Eugênia, que é ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Então, se você não está conseguindo ter o seu bebê, eu hoje estava olhando fotos aqui, na quarentena a gente faz muito isso, né? E eu peguei É, umas fotos minhas de gravidez, o álbum do primeiro filho, do segundo, meu Deus. Só quem vive isso, doutora, sabe como é maravilhoso esse momento, essa é verdade. realização em a gente conseguir ser mãe, né, em conseguir ser pai, construir uma família. Então, o seu trabalho é lindo, a sua dedicação é Obrigada. maravilhosa, a gente vê o brilho nos seus olhos, a gente vê a alegria das suas pacientes e dos pacientes também. Então, assim, parabéns por esse dom e continue aí levando realizando esse sonho de muitas famílias, viu, doutora? Ai, obrigada. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição quando você quiser. Quero agradecer a todos que estavam presentes também. Muita gente querida que eu consegui ver É, aqui rapidinho. E o meu recado final é exatamente esse. Só não acontecem com quem desiste, gente. Vão à luta dos seus sonhos. As coisas acontecem, né? Deus está acima de tudo. Ele sempre mostra um caminho pra gente. Não é se verdade. fechem.
né? Não pense, não ponha obstáculos na sua vida, achando que você não vai conseguir fazer o tratamento por conta do valor e tudo. As coisas, né, abrem, as portas se abrem. Então vão em frente, botem aí mola, trabalhem. Vamos, né? Às vezes a gente precisa só levar como uma questão Uma de prioridade, prioridade prioridade. e buscar um profissional Isso, competente que e possa levar buscar o essa orientação. profissional, né? Hoje a gente tem tantas facilidades, né, que a internet trouxe também, de Pois é, comunicação, a gente fica mais pois perto é, das pessoas. é, E às é vezes a gente não verdade. tem o sonho da maternidade agora, mas futuramente a gente tem. Então também tem que ficar de olho nessa questão da preservação, da fertilidade, viu? Um Tá dito beijo. aí esse recado maravilhoso. As pessoas estão aqui Obrigada. agradecendo, live maravilhosa. Ainda tinha mais perguntas chegando, viu, doutora? Desculpa a vocês, Imagino. mas a doutora quer jantar. Já são Oh, quase 8h30. A gente começou batendo esse papo às 7. E mais uma vez, foi ótimo, obrigada. eu amei, viu? Não foi Amei, joia? Foi amei. muito bacana. Agradecer a Maravilhoso. Flávia também, sua assessora maravilhosa. Flavinha, Flavinha foi um anjo também. foi. Agradecer a ela aqui por ter Flavinha é feito nota essa nossa 10. ponte, tá bom? Tá joia. Um Beijo grande. beijão, Dá um viu? sorrisão aí para Fique bater com só uma Deus. foto. Deixa eu baixar Oh. aqui para ver se eu consigo bater uma foto legal da gente. Deixa eu ver que tem muita palavrinha aqui em cima. Meu Deus, como é que eu tiro essas palavras? Eu nem sei. Como é que eu tiro esses comentários Eu aqui? também não sei, não. Aí, vamos lá, doutora. Deixa eu fazer só outra para garantir, para a gente. Ó, já estou falando aqui, útero retrovertido pode gerar dificuldade. Eita. Ai, não. Não, consegui bater a Não. foto. Não pode, né? É Então é normal, o isso. meu também é. Ó, Eu tá tive vendo? dois. Então, quantos filhos a senhora tem? Tenho dois, um de Tem dois, 7 e né? um de 3. Ó, que maravilha. Então tá tudo Dois certo. Vá-se meninos embora também. curtir os meninos aí. Tá Dê uma orientação joia. para as nossas gestantes nessa pandemia. Fiquem em É, casa, tenham cuidado, que isso. vai dar tudo certo em nome de Deus. Isso, Não é isso? exatamente. Se Então protejam, tá se bom. cuidem. Então Um tá. beijo, Beijo brigadão, grande, viu? Fique obrigada. com Tchau, Deus. tchau. Tá Tchau, bom, tchau. obrigada. Igualmente. Deixa eu remover aqui a doutora. Gente, que delícia de papo foi esse. Consegui fazer quase todas as perguntas. Olhem isso. Vou mostrar aqui para vocês, porque eu não escondo nada. Olha aqui. Vocês estão vendo esses ok, 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 ok? Olha isso. Então, consegui fazer praticamente todas as perguntas. Desculpa que eu não consegui. Que bom que vocês gostaram da live. Todo mundo aqui dizendo, Heloíse, live maravilhosa, Glória. Gente, obrigada. Eu acho que a gente tem essa missão, né, de se unir a bons profissionais para conseguir trazer esclarecimentos tão importantes aqui nas redes sociais. Esse canal tão fácil, essa consulta online maravilhosa com a doutora Maria Eugênia, que tão bem nos recebeu. Então, você que não conseguiu fazer a pergunta, entre em contato com ela, fala no direct, procura saber aí onde ela atende, para poder buscar orientações e conseguir realizar o sonho de chegar a esse bebê tão esperado, né? Gestantes, cuidado nessa pandemia, tá certo? Pense que agora a prioridade é esse serzinho lindo que vocês estão carregando, então vale a pena todo tipo de sacrifício, de ficar em casa e tentar se cuidar ao máximo, tá certo? Então, beijo para vocês. Liberei a doutora para jantar, também vou jantar. Meus filhos estão aqui também esperando. E é isso, gente. Obrigada, gratidão imensa a todos vocês por esse nosso encontro hoje maravilhoso. 1h30 batendo papo aqui sobre infertilidade, que muita gente não sabe, mas o mês de junho também é o mês de conscientização da infertilidade, né? Aqui a Kiki já está dizendo aqui, esperamos outras. A Andréia está pedindo, a Natália está agradecendo aqui porque a gente conseguiu responder a pergunta e eu fico muito feliz quando a gente consegue responder e ver essa satisfação de vocês. De repente eu pego um outro assunto aqui para conversar com a doutora de novo, quem sabe, né? Ela foi tão bacana aqui com a gente, vamos ver. Mandem sugestões também para mim, gente, de assuntos que vocês querem para a gente debater nessa pandemia e trazer informações aqui, tá? Beijo, Cláudia. Tá dizendo aqui, linda mulher, tu é demais. Oh, meu Deus, que bom. Fabiane pedindo outra live aqui. Deixa eu ver, Moema. Um beijo, meu amor. Consegui fazer sua pergunta, Moema. Da gravidez ectópica, pedi sim. Consegui. Douglas aqui também acompanhando. Gente, eu fiquei tão feliz de ver tantos homens também participando aqui. Muito legal. Vou deixar essa live salva, tá certo? Vocês que estão perguntando. Você vai ver no meu feed mesmo, vai ficar lá a foto minha com a doutora
E aí, quando você entrar, já vai direto para o IGTV, porque 1h30 de live, então tem que ir lá para o IGTV por causa do tempo, tá certo? Então, um beijo, Ivan, obrigada, e tá agradecendo aí pelas perguntas, e tudo certo, gente. É isso, simbora jantar. Obrigada para todos vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.